Graça e paz da parte de Deus e do seu Filho Jesus Cristo a todos, irmãos em Cristo, do Brasil e do mundo. E não só aos irmãos em Cristo. Há também a todos que me ouvem, que ainda não são de Cristo. Mas eu oro a Deus para que o Senhor abra os seus corações e o seu entendimento para conhecer a verdadeira mensagem do Senhor. E abra o seu entendimento para o verdadeiro caminho, a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. O trabalho que trago para vocês hoje, o tema que eu quero debater com vocês hoje, a mensagem de hoje, se encontra no livro de Amós. Vamos fazer uma exegese. Tirar umas 4 mensagens para os nossos dias de hoje. Comecei a fazer uma leitura desse livro de Amós. Comecei a fazer uma leitura desse livro e me deparei com uma semelhança do que ele passou nos tempos dele com os nossos tempos atuais. É idêntico, é muito idêntico o que ele enfrentou em seus dias e que os verdadeiros pregadores, os verdadeiros profetas, os verdadeiros pastores, verdadeiros servos e servas de Deus vêm enfrentando hoje. É a mesma batalha que ele enfrentou naquela época, naqueles tempos. Vamos começar. Quem foi Amós? Um profeta de Deus. Mas o que ele fazia antes? Ele era, traduzindo, resumindo, um homem da roça. Um homem que cuidava de gados, pequenos rebanhos de gado e de figos silvestres. Ele era de Tecoa, uma cidade mais ou menos a 12 quilômetros de distância de Belém. Reino de Judá, reino do sul. Naquele tempo, o reino do sul era governado pelo rei Uzias. E o Senhor o chamou para levar a mensagem ao povo daqueles reinos, Judá e Israel. E em especial, principalmente Israel, o reino do norte, totalmente corrupto, naquela época, corrupto e idólatra. Todos os reinos tinham se esquecido da aliança que tinha feito com o Senhor. Tinham se esquecido completamente de sua aliança. Uma das primeiras visões das mensagens que o Senhor deu a Amós foi contra Judá. Acerca do rei que tinha se corrompido, o povo tinha se corrompido, esquecido os mandamentos do Senhor, as suas palavras, desprezava o Senhor completamente porque esqueceu a aliança que tinha feito, se corrompeu agora, sofrendo fortes influências de Jeroboão II, rei que habitava, que dominava naquele tempo, o reino de norte, Israel, completamente corrompido pelo sistema. E o Senhor mostrou essa visão a ele sobre o que eles tinham feito e faziam naquele momento e que tinham abandonado o primeiro amor, a aliança que tinha feito com o Senhor, tinham abandonado completamente. Depois ele partiu para Israel. O seu combate principal naquele tempo foi em Israel, o reino do norte, totalmente corrompido pela idolatria, pela corrupção e pela imundícia. Em que época foi isso? Em que época foi tudo isso? Foi no 8º século antes de Cristo. Mais ou menos, aproximadamente 200 anos, ou mais ou menos, depois de Rei Davi e Salomão. Foi mais ou menos isso, 200 anos. Um pouco mais, um pouco menos, por aí. Os historiadores não precisam exatamente, mas a média é essa, entre 200 anos ou um pouco mais. 8º século antes de Cristo. Esse foi a época da batalha de Amós. Naquele tempo, o povo tinha se esquecido completamente do Senhor e estava corrompido pela corrupção. Eles eram, traduzindo para vocês entenderem, idêntico a nós hoje. Os pobres lá, os ricos, a classe média, a classe alta, os ricos, os reis, viviam na prosperidade, no conforto, e corruptos. Os pobres, não diferente de hoje, idêntico a hoje, nós pobres, nós trabalhadores, trabalhamos para enriquecer e dar uma vida de conforto e sossego aos políticos.
Era a mesma coisa desse tempo. Os reis, o povo da corte, tudo vivia no sossego, na riqueza. Enquanto os pobres sofriam, eles chupavam o sangue. Os trabalhadores trabalhavam, sofria para dar riqueza a eles e conforto a eles. Eles não estavam nem aí mais para o povo. Um reino próspero, prosperidade, ricos, um exército naquele tempo imbatível, e eles estavam no sossego. Quando Amós chegou até eles para pregar o arrependimento a eles, pregar o arrependimento e o juízo de Deus sobre eles, parecia até como uma piada. Aí se encaixa a primeira mensagem de hoje. Aí se encaixa completamente a hoje. Aquele povo, não diferente dos religiosos hoje, acham que prosperidade é sempre sinal de bênção divina. Como hoje, as pessoas acham que prosperidade é sinal sempre de bênção divina. Está pobre, está ferrado, é porque não tem Cristo. É porque não tem Deus. É por isso que você está assim sofrendo. Se tivesse com Deus, estava aí, rico, milionário. Era aquele povo. Prosperidade para ele era sempre sinal de bênção divina. E não é. Quer dizer que esses políticos aí de Brasília, que roubam milhões e deixam os pobres sofrendo nos hospitais sem remédio, sem educação, sem segurança, sem alimento. Quer dizer que essa riqueza que eles têm sugando de nós trabalhadores, sugando para enriquecer, para dar conforto a eles, milhões no exterior, jatinho, passeio aos Estados Unidos, a Torre Eiffel, Disneylândia, aquele sossego, todas as melhores comidas. Quer dizer que Deus está abençoando esses homens? Será? O que é que tem a ver a luz com a treva? A luz com as trevas. O bem com o mal, o que é que tem a ver? Era a mesma coisa que eles estavam passando naqueles tempos. Eles achavam que prosperidade era sinal de bênção divina. Quando Amós chegou com o juízo divino, com a pregação do arrependimento, eles não acreditaram. E eles sofreram uma grande resistência e não acreditaram na pregação dele. É como o povo religioso de hoje. O povo religioso de hoje, você prega contra a prosperidade, que prosperidade nem sempre é sinal de bênção divina. O Senhor não prometeu enriquecer a todos. A uns, ele concede bênçãos, se dá bem no seu trabalho, enriquece, fica bem, sossegado, em paz. Outros não, Deus instrui, ensina, o enche com o Espírito Santo e vivem felizes com pouco. Eu não sou rico. Ganho pouco, mas vivo bem, feliz com Cristo. Pode não ter um centavo no bolso, mas vivo feliz. Já outros, não. Deus abençoa com muito. É de cada um. O importante é o Senhor estar presente em sua vida. Mas aquele povo daquele tempo era assim. Outros, é como hoje. Muita gente acha que outras coisas deles. Vocês imaginam que um povo desse, como estava naquele tempo, corrompido, prostituído, na idolatria, nos problemas sociais, sugando, massacrando o órfão e a viúva. Vocês imaginam todo esse ato de imundície, práticas pagãs que eles praticavam, e mesmo assim ainda não eram religiosos. Muitos deles naquele tempo levavam o dízimo até 2 vezes por semana. Olha só, ofertas e mais ofertas, dízimos, ofertas, louvavam até. Mas Deus, se você ler o livro de Amós, você vê, Deus os rejeitou, mostrando, é como hoje, muita gente vai para os louvores, vai para encontros de oração, grupos de oração, louva esses louvores profanos, trazendo essas imundícias do mundo, esses ritmos miseráveis, até demoníacos do mundo. Não, eu mudei a letra, você mudou a letra, mas o fundo musical é demoníaco, é miserável. Vejam as origens dele. Deus é santo, gosta das coisas puras e limpas, as primícias para ele. Não a imundícia do mundo você trazendo para dentro da igreja. Não trazendo essas profanidades, essas blasfêmias para dentro da igreja. Mas trazem. Outra, acha porque frequenta uma igreja, participa de grupo de orações, louva e tudo, dá o dízimo, dá a oferta, você tem que fazer isso sim. Mas muitos acham que isso é o suficiente. Faz isso, aí eu dou meu dízimo. Eu dou meu dízimo certo, eu dou minha oferta. Mas minha rua é miserável. Pratica todo o ato de iniquidade, não dá testemunho nenhum. Mas acha que dando o dízimo, dando a oferta, já está salvo. Você tem que fazer tudo isso sim. Por amor ao Senhor. Mas não, ele não quer só isso. Ele quer convertimento sincero, verdadeiro.
um convertimento verdadeiro, sincero, aqui do coração. Não adianta só coisas superficiais. Aquele povo fazia tudo isso, mas era idólatra, era corrupto, e o Senhor os rejeitou. Os rejeitou. E aí? Outra coisa que Amós passou naquele tempo. Quando Amós pregou, um sacerdote, por nome de Amazias, mandou pessoas, quando ele começou a pregar na cidade, o sacerdote Amazias ouviu e mandou um aviso ao rei. Senhor, um profeta está pregando aí na cidade que o Senhor vai ser morto ao fio da navalha. Que vai ser morto ao fio da navalha. E Israel será destruída e dissipada. Aí o rei deu a resposta, ele corre e fala para Amós. Vamos ler para vocês verem o que se passou. Vamos ler. Pegue suas Bíblias em Amós. Amós 7, a partir do 10. Vamos ler tudo que se passou nesse momento. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Eis aqui Amós está tramando uma conspiração contra ti, no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nestes termos. Jeroboão tombará ao fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora da sua terra. Mais tarde Amazias expulsou Amós, dizendo, vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá com tuas palavras. De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora, e o principal templo do reino. Cadê Deus aqui? Cadê Deus presente aqui? É como hoje muitos, viu? Cadê Deus aqui? Continuando. Diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias. Vejam só, para vocês pregadores, para vocês líderes, para vocês que querem ser pregadores da palavra, que acham que um curso de teologia, uma pós-graduação, um mestrado, autorização do seu pastor, do seu líder, é o mais importante do mundo. É o mais importante do mundo. Que hoje muitos pregadores sofrem preconceito. Muitos sofrem. Gostam de ilustrar as qualidades, as qualificações do pregador. Hoje vai ter um pregador, um seminário, vem um pregador de fora, PhD nisso, PhD naquilo, no outro, o homem é mestrado não sei de quê, de história. Não estou falando que não estudar é bom, é maravilhoso. Mas muito exalta as qualificações de o homem é isso, o homem é aquilo outro. Hoje vai ter um pregador lá na igreja, aquele pregador, sim, aquele pregador, ele é o quê? É formado em teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, história, psicologia, que eu nunca vi ninguém pesquisado por psicologia. Eu quero ver se João Batista naquele tempo tinha curso de psicologia. Os apóstolos tinham curso de psicologia. Amós tinha um curso de psicologia. Amós era um simples agricultor. Um simples homem que cuidava de rebanhos de gado. E colhia figos silvestres. Mas o Senhor o chamou para pregar o evangelho. É a única autorização que você precisa é do Senhor. E não de igreja, não sei qual. Não estou falando que é para desrespeitar o líder. Não. É uma obrigação de todos nós cristãos pregar, levar a mensagem do evangelho. Todos nós. Você é a única autorização que você precisa é do Senhor. E vamos ver o que ele respondeu. Diante disso, vejam aqui. Aqui, vejam só o que ele disse. Recapitulando, voltando um pouquinho atrás. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora. Betel, voltando atrás, Betel era o local principal de adoração de Israel. Era Nata, onde ia o povo rico, os poderosos, os reis, o povo da corte, o povo de uma classe média alta e rico. Era onde adorava, era o principal templo. Continuando. Veja, diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias. Tudo isso que eu disse. Vejam só.